Imagine um lugar onde a vida noturna é vibrante, a natureza é de tirar o fôlego, e as leis sobre a sacanagem são um tanto flexíveis. Hoje, vamos embarcar em uma viagem pela Colômbia, um país fascinante que já foi famoso pelos cartéis, mas que hoje é conhecido pelo calor humano, pela cultura intensa e por belezas naturais que fazem qualquer turista suspirar. Este é o país de Pablo Escobar, dos famosos cafés colombianos e de cidades que vibram 24 horas por dia. Com uma população de mais de 52 milhões de pessoas, a Colômbia é o segundo país mais populoso da América do Sul, ficando atrás apenas do Brasil. O país tem uma extensão territorial 5 vezes maior que o Equador, cobrindo uma área de cerca de 1.140.000 de quilômetros quadrados. História e formação cultural. Para entender a Colômbia de hoje, vamos fazer um mergulho na sua rica história. Antes da chegada dos espanhóis, essa terra era lar de inúmeras tribos indígenas que formavam sociedades complexas e diversificadas. Em 1499, os primeiros exploradores espanhóis, Alonso de Ojeda e Juan de la Cosa, pisaram em solo colombiano, e logo outras expedições se seguiram, estabelecendo as primeiras cidades na região. Santa Marta foi fundada em 1525 e Cartagena em 1533. Ambos locais que até hoje conservam a herança colonial com suas ruas de pedra e construções centenárias. Durante as décadas de 1960 e 70, surgiram grupos insurgentes como as Farc, o ELN e o M-19, que lutavam contra o governo e entre si, tornando o cenário político e social extremamente tenso. Ao mesmo tempo, na década de 80, a Colômbia se tornava o maior produtor mundial de cocaína, com cerca de 79% da produção global. E Pablo Escobar consolidava seu império criminoso, fazendo de Medellín uma das cidades mais perigosas do mundo. Essa era tema de várias séries e filmes, que trouxeram o nome da Colômbia ao mundo, mas deixaram uma imagem negativa do país. Medellín, da cidade mais perigosa ao destino turístico. Falando em Medellín, essa cidade merece uma atenção especial. Com cerca de 3 milhões de habitantes e uma área de apenas 382 quilômetros quadrados, Medellín é um exemplo de superação. Nos anos 90, era uma das cidades mais violentas do mundo, dominada pelos cartéis de drogas, com uma taxa de homicídios assustadora. Mas hoje, Medellín se reinventou, se transformando em um dos destinos turísticos mais visitados da Colômbia. Uma das áreas mais emblemáticas dessa transformação é a Comuna 13, conhecida no passado por sua violência extrema. Hoje, a Comuna 13 é um lugar cheio de arte de rua, grafites coloridos e escadarias que se tornaram atrações turísticas. Por outro lado, um dos pontos turísticos mais icônicos de Medellín é o túmulo de Pablo Escobar. Muitos turistas ainda visitam o local, que se tornou uma espécie de memorial macabro, mas que faz parte da história da cidade. O passado sombrio da cidade está sendo superado aos poucos, e o povo colombiano tem feito um enorme esforço para transformar essa imagem. Bogotá, a capital cultural e o coração da Colômbia. Agora, vamos para Bogotá, a capital e maior cidade da Colômbia. Localizada a 2.650 metros acima do nível do mar e rodeada por montanhas, Bogotá é uma metrópole com mais de 7 milhões de habitantes. A cidade possui teleféricos que oferecem vistas deslumbrantes e que facilitam o acesso a pontos turísticos. É também um centro cultural e educacional, atraindo estudantes de todo o país. Bogotá é repleta de museus, como o Museu do Ouro, que abriga a maior coleção de artefatos pré-colombianos do mundo, e a Candelária, o centro histórico, com suas ruas estreitas e arquitetura colonial. E para quem gosta de arte urbana, Bogotá também é uma galeria a céu aberto. Artistas locais fazem intervenções em muros e fachadas, criando uma atmosfera única e colorida. Mas nem tudo em Bogotá é poesia urbana. A cidade tem áreas de risco, como Santa Fé, conhecida pela alta criminalidade. Lá, atividades ilegais prosperam, e é um lugar onde os turistas raramente se aventuram. A realidade é que, embora a Colômbia tenha passado por uma transformação positiva, os desafios sociais e econômicos ainda são profundos. Vida noturna e cultura local. Falando em cultura, precisamos falar da noite colombiana. Cidades como Medellín, Bogotá e Cali são famosas por sua vida noturna intensa, com clubes que tocam ritmos latinos até o amanhecer. A salsa, o reggaeton e a cumbia estão em todos os lugares, e para quem quer conhecer a Colômbia de verdade, dançar é obrigatório. Na Colômbia, a prostituição é legalizada e, diferente de muitos países, há uma abordagem mais liberal quanto a essa questão. A relação entre colombianos e turistas é bastante amigável, e não é difícil fazer amizades. No entanto, a disparidade econômica é notável,
Enquanto os turistas têm acesso a serviços e luxos por preços relativamente acessíveis, o cidadão colombiano médio vive com um salário mínimo que mal chega a $300 mensais. Essa diferença também se reflete nos hábitos de consumo. Muitos colombianos, por exemplo, preferem motocicletas a carros, pois manter um veículo é muito caro. E, como em muitos países da América Latina, vendedores ambulantes, artistas de rua e outras formas de trabalho informal são comuns. Nas esquinas e semáforos, você verá desde dançarinos até pessoas oferecendo para limpar os vidros dos carros, tudo para ganhar o sustento. Gastronomia e belezas naturais. A culinária colombiana é uma mistura de sabores. Por lá, é comum encontrar pratos como a bandeja paisa, um prato tradicional cheio de carne, feijão, arroz e banana da terra. Em algumas regiões, você pode até encontrar iguarias exóticas como cabeças de jacaré e peixes amazônicos. E o café colombiano dispensa apresentações, é uma experiência que todo visitante deve provar. Falando em belezas naturais, a Colômbia é privilegiada. A apenas 2 horas de Medellín, fica Guatapé, uma vila pitoresca rodeada por montanhas e lagos. Lá, se encontra a famosa La Piedra del Penol, uma rocha gigantesca com uma vista panorâmica deslumbrante. Subir a rocha requer disposição, mas a recompensa é uma paisagem inesquecível, e o mais curioso é que esse lago foi criado artificialmente para abastecer uma barragem de energia elétrica na década de 1970. A biodiversidade da Colômbia é única. A Amazônia colombiana, as praias do Caribe e as cadeias montanhosas dos Andes oferecem algo para todos os tipos de aventureiros. E para quem gosta de aventura, o Parque Nacional Tayrona é um paraíso com praias paradisíacas e uma fauna incrível. Custo de vida e economia. Agora, se você estiver pensando em se mudar para a Colômbia, o custo de vida é algo que chama a atenção. Com a desvalorização do peso colombiano, turistas podem aproveitar bastante com um orçamento acessível, alugando apartamentos de alto padrão por cerca de $30 a $50 por noite, algo impensável em muitos outros lugares do mundo. Para os colombianos, entretanto, a realidade é outra. O salário mínimo não permite muitos luxos, e a maioria vive de forma modesta. Alugar um apartamento de 3 quartos em Bogotá, por exemplo, custa cerca de $400 a $500. Em cidades menores como Cali, os preços são um pouco mais baixos. Muitos colombianos optam por dividir imóveis ou alugar quartos em residências para diminuir as despesas. Nos mercados locais, o custo de alimentos também é relativamente acessível, com produtos frescos disponíveis a preços bem baixos.